Irmãos, a paz do Senhor, sou Maria Paiva, sou evangélica há 2 anos, já fui católica por 23 anos. Aos 23 anos de idade, aceitei o Senhor Jesus Cristo. Nesse áudio eu gostaria de falar sobre do porquê os evangélicos não veneram imagens e não têm ela dentro das igrejas. Essa rua é bastante barulhenta, então é normal ouvir aí barulho de som tocando, mas vamos lá tentar fazer o áudio. Bom, é muito comum ouvir muito as pessoas católicas dizer: os evangélicos são ignorantes, são os burros, né? Não prestam veneração ao santo, às imagens de escultura, né? Visto que o objetivo principal que agrada a Deus não é a gente carregar uma imagem de escultura nos ombros, nem tão pouco pôr ela dentro de casa, né? Porque de nada adianta você se curvar diante de uma imagem, você ter ela dentro de casa, quando na verdade você não faz nada do que aquela pessoa fazia. Muitas mulheres falam de Maria, tem ela nas blusas, em brincos, em colares, mas não se parece em nada com ela. Tipo, Maria era mulher santa, boa, né? Mulher que jamais trairia o marido, e tem tantas que dizem que admiram ela e, no entanto, não fazem nada. Será que isso agrada a Deus? Na minha opinião, agradaria muito mais a Deus se eles buscassem ser o que eles eram, fazer o que eles fizeram, ao invés de se curvar e fazer coisas que Deus abomina. E eles dizem muito isso, né? Que a gente não presta veneração, é ignorante, é bruto. E disso eu tenho autoridade para falar, que afinal de contas, eu era católica, embora não fosse muito à igreja, qual não vou dizer o motivo neste áudio, mas em outro talvez. Mas eu também acreditava em imagens, né? Acreditava, comprava muito, enchia a casa da minha mãe delas. Foi justamente por meio de passagens que condenava isso que aos 23 anos de idade eu conheci o Senhor Jesus Cristo. Disse sim para o Senhor e nunca me arrependi. É comum ver muitas pessoas católicas que se acham melhor do que os outros, sábios, chamar a gente de ignorante, de bruto, né? E dizer de burro, e dizer que protestante não sabe da razão da sua fé. Estou cansada de ver isso. Mas eu estou cansada de chegar para pessoas católicas, fazer perguntas e elas não responder. Essas mesmas pessoas que dizem que a gente não sabe da razão da nossa fé, quando nós chegamos para ela, perguntamos algo e provamos aquilo que acreditamos nas escrituras, elas não têm o que dizer. Como isso acontece muito e tem acontecido muito comigo mesmo. Estou aqui, não defendo placa de igreja, não defendo religião, defendo somente Jesus e as escrituras. Mas eu também fui chamada para dar razão da nossa fé. Porque isso, a Bíblia mesmo nos manda fazer isso. Está preparado, está pronto para dar razão da nossa fé e da esperança que há em nós, a qualquer um que perguntar. Não é à toa, meu irmão, que não tem um que bata de frente comigo pedindo razão da minha fé que eu não saiba dar. Porque isso foi o próprio Deus que me ensinou, me chamou e me capacitou. E eu estou aqui nesse áudio para falar a respeito disso, a respeito das imagens, de uma maneira diferente do que os evangélicos costumam falar, porque até eu já estou cansada das desculpas esfarrapadas, meio sem sabedoria, meio sem perna, sem cabeça, que os católicos já estão cansados de ouvir. Vamos lá. Bom, por que protestante não venera imagem? Porque não tem ela nas igrejas. Vamos falar um pouco disso agora. Bom, como cristãos, seguimos os ensinamentos de Jesus deixados nas escrituras. Jesus nos ensinou como deveria ser feita a nossa adoração a Deus.
Veja o que Jesus disse em relação à adoração a Deus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade, disse Jesus em João 4, 23 e 24. Jesus disse que devemos adorar Deus em espírito, porque Deus é espírito. Isto é, devemos adorá-lo não pelo que vemos, mas pelo que sentimos, e adorá-lo verdadeiramente, isto é, de todo o coração. Uma igreja que verdadeiramente adora só a Deus não precisa de imagens, já que Deus não pode ser representado por meio de imagens, e que ao adorá-lo, adoramos pelo que sentimos, e não pelo que vemos. Os próprios apóstolos, como Paulo, defendiam isso, que a nossa fé não é baseada pelo que vemos, mas sim pelo que sentimos e acreditamos, porque andamos por fé e não por vista, diz Paulo à igreja de Corinto, em 2 Coríntios 5 e 7. Adoramos a Deus pelos olhos da fé e não com os olhos carnais, porque andamos segundo o Espírito e não segundo a carne. Cremos em Deus pelo que sentimos e sabemos, e não por vê-lo. É sobre isso que Paulo fala nessa passagem de 2 Coríntios 5 e 7. Poderia citar aqui a Bíblia inteira como prova disso, mas quero nesse áudio focar no Salmo 115 e explicar de uma maneira diferente do porquê não veneramos e não temos imagem nas igrejas evangélicas. Vamos dar uma lida no Salmo 115. Abre sua Bíblia no Salmo 115, vamos ler e fazer uma meditação sobre ele. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos dele são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum lhe sai da garganta. Torne-se semelhante a ele os que os fazem e todos que nele confiam. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o vosso auxílio e vosso escudo. O Senhor que se lembrou de nós abençoará. Abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais a vós e a vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele os filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Observe que o salmista começa dizendo que devemos dar honra e glória somente a Deus e não a nós mesmos, seres humanos. Ora, vemos hoje as pessoas ganharem mais veneração do que Jesus, os servos ganharem mais adoração do que o próprio Deus, Criador de todas as coisas e Senhor de todos. Mas será isso certo? O salmista diz que perguntam pelo nosso Deus e ele responde dizendo, está no céu. Muitas pessoas acham que não adoramos a Deus porque cometemos o erro de não ter imagem dentro das igrejas. E com isso dão a entender que estão a nos perguntar onde está o nosso Deus. E outros dizem ser um Deus falso. Muitos dizem que o nosso Jesus ao qual servimos é falso. E assim como o salmista, nós também respondemos a estes que nos perguntam pelo nosso Deus e dizemos, ele está no céu. Em seguida, o salmista diz que os ídolos dele são prata, ouro, feita por seres humanos, como de fato as imagens de escultura são feitas de prata, ouro e por mãos humanas. Ele diz que esses ídolos têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram, têm mãos e não apalpam, têm pés, mas não andam.
e nem tão pouco falam. Os católicos dizem que o Salmo 115, esse qual eu li, não tem nada a ver com as imagens de escultura da igreja deles, e que estão falando de ídolos, né? Como muitos falam, nós conhecemos bem essas desculpas. Até onde sabemos, ídolo é imagem ou estátua. E não é só isso que contém na igreja? Imagem? Estátuas? Para matar a charada, eu pergunto a você. As imagens e estátuas contidas no catolicismo, elas falam? Elas andam? Elas apalpam? Elas cheiram? Elas enxergam? Ouvem? Porque o salmista diz no Salmo 115 que os ídolos não fazem nada disso. Porventura as imagens católicas fazem? Se não, então qual a diferença? Não vejo nenhuma. As imagens falam, né? Se você não é de acordo com o que eu digo aqui, e elas são diferentes, e se elas falam, por que em 23 anos da minha vida, sendo eu católica, nunca recebi um bom dia, boa tarde ou boa noite de uma imagem? E olha que eu enchi a casa da minha mãe delas. Paulo nos adverte a nos guardar dos ídolos mudos, em 1 Coríntios 12, 2, nos dizendo que antes andávamos levados por eles, como de fato um dia eu também andei levado por eles, por 23 anos da minha vida. Novamente eu torno a perguntar a você, as imagens de escultura falam? Ou elas são mudas como os ídolos descritos aqui no Salmo 115, como os ídolos descritos pelo apóstolo Paulo? O salmista também diz que os que fazem ídolos, os que confiam nele, ficam semelhantes a ele, isto é, mudo, surdos, imóveis. Eles ficam mudos porque não se pede a razão. Muitos ficam mudos quando se pede a razão da própria fé, ao fazer perguntas e não respondem, o que acontece com muitos dos nossos amigos católicos, que não enxergam, nem tampouco conseguem provar aquilo que acreditam usando as escrituras. E por isso se utilizam de heresias e dogmas. Dogmas e tradições da própria igreja para se justificar, sempre rejeitando, desacreditando da Bíblia ao afirmarem nem tudo está nela. Porventura não é sempre assim? Observe, para eles o erro está sempre na Bíblia e não na igreja. Eles põem 1001 defeitos na Bíblia, rebaixando e desprezando assim a palavra do próprio Deus e colocando a palavra de homens acima dela, isto é, colocando os seus dogmas e tradições acima da palavra de Deus. Ficam surdos porque não querem dar ouvidos à palavra, mesmo sabendo que nela contém a verdade, mas no entanto preferem se deixar levar por mentiras e ficam imóveis como estátuas paradas no mesmo lugar, sem poderem andar com as próprias pernas, sendo assim carregados pelos dogmas e tradições de uma igreja. Ficam cegos porque a verdade está na cara e eles não veem ou não querem ver. Estou descrevendo a verdade dos fatos, baseado na minha própria experiência e cegueira, que durou 23 anos. O salmista nos alerta a confiar no Senhor, somente nele, mas a igreja confia no servo, nas imagens, mais do que no próprio Deus. Observe, quando preciso de um milagre, recorre às imagens. E observe que essas imagens nem de Jesus são imagens de pessoas que serviram a Jesus. Quando recebe a cura, dizem graças a santo tal e tal. E só depois veio tão inesperado, graças a Deus. Observe que Deus que tem que estar sempre em primeiro lugar, ele acaba ficando em segundo, terceiro e quarto, sempre depois de Maria, José, Pedro, João, enfim. Jesus desaparece totalmente. O servo sempre aparece mais do que o Senhor, tanto que as igrejas levam o nome do servo e não do Senhor. Você percebeu? Está certo isso? Qual é o primeiro mandamento? O primeiro mandamento nos diz que Deus tem que estar em primeiro lugar, que a Ele devemos nos entregar de corpo e alma, de todo o coração. Mas se esquecemos dele e levamos-nos a venerar aos seus servos, como estaremos adorando ao Senhor? Como?
Eu não posso estar louvando a duas pessoas ao mesmo tempo. A partir do momento que eu deixo de louvar o Senhor para louvar Maria, Pedro ou João, observe, eu não estou louvando a Ele. É por isso que nós louvamos só a Ele, porque jamais poderemos deixar de louvar, de venerar, de adorar os servos, de adorar o Senhor para adorar os servos. E isso é o certo, porque é assim que as Escrituras nos ensinam. É por isso que confiamos, louvamos, adoramos só a Jesus, o nosso Salvador, porque foi Ele que morreu por nós naquela cruz para nos dar salvação. Ele fez o que ninguém mais foi capaz de fazer. A honra e a glória, o louvor e a adoração pertencem só a Ele, o Rei da Glória, o desejado das nações. Para concluir, você quer saber mais por que não veneramos imagem? Por que não a servimos? Nós não precisamos servir a imagem que temos que tirar a poeira dela toda vez ao varrer a casa. Porque nós servimos a um Deus que nos purifica com seu sangue. Não somos nós que limpamos Ele para tirar a poeira, mas sim Ele que nos limpa e nos deixa mais alvo do que a neve. Nós não precisamos servir a uma imagem que temos que carregar ela nos ombros. Porque nós servimos a um Jesus que nos leva nos braços, que carrega tudo e todos e que Ele mesmo não pode ser carregado por ninguém. Nós não precisamos servir a uma imagem que nada ouve, porque servimos a um Deus onisciente que tudo ouve, tudo sabe. Nós não precisamos servir a uma imagem que não fala, porque servimos a um Jesus que conversa conosco, a sua voz é linda e o céu inteiro se estremece diante dela. Nós não precisamos servir a uma imagem que não anda, porque servimos a um Jesus que se move aos quatro cantos da terra e está em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós não precisamos servir a uma imagem que mora numa capela, porque servimos a um Deus que o céu é o seu habitat e a terra é o suporte onde Ele descansa os pés. Aleluia! Nós servimos a um Deus vivo e não uma estátua que não sai do lugar e que você tem que mudá-la de lugar e carregá-la sobre os ombros. O Deus que nós servimos não pode ser pintado, retratado, porque jamais alguém conseguiria moldar sua beleza, honra e glória. O Deus que nós servimos é um Deus que enxuga as nossas lágrimas quando choramos. É um Deus que nos responde quando perguntamos. É um Deus que nos fortalece e nos carrega nos braços quando estamos fracos. O Deus que nós servimos é grandioso demais para ser levado nos ombros, é belo demais para ser pintado e é poderoso demais para depender que alguém o mude de lugar e posição, como fazem com as imagens. Esse é o meu Deus. O Deus que eu tenho orgulho de dizer que eu sirvo, amo, porque Ele mudou a minha vida. Um Deus que está comigo em todos os momentos. Eu convido você a servir a esse Deus, a ser carregado por Ele, a ouvir a voz dEle, a sentir Ele enxugar tuas lágrimas e responder todas as tuas perguntas e orações. Vale muito a pena servir ao Senhor verdadeiramente. Eu vivi 23 anos da minha vida no fundo do poço, sem esperança e sem alegria, até o dia que encontrei o Senhor. Me entreguei a Ele e Ele mudou em mim em 2 anos, o que nunca ninguém foi capaz de mudar em 23 anos da minha vida. Nunca me arrependi de ter aceitado o Senhor em minha vida. Eu sou feliz com Ele e te afirmo, eu nunca, jamais senti vontade de voltar atrás. Nunca, em 23 anos, eu senti o que eu hoje sinto. Todos os dias aguardo a vinda dEle. Vinda essa que durante 23 anos eu nunca ouvi ninguém pregar na igreja a qual eu ia. Todos os dias aguardo o arrebatamento, que também em 23 anos eu nunca vi na igreja que eu ia ninguém falar nele, e que até hoje muitos não falam, e que alguns nem sabem o que é. Eu aguardo morar em uma cidade que eu julgava existir só nos meus sonhos. Cidade essa da qual em 23 anos eu nunca vi ninguém falar nela. Nem sabia que um dia existiria. Como você pode ver, eles te privam de muitas coisas que te fariam feliz e ter esperança, e que poderiam mudar a sua vida, como mudou a minha. Jesus está voltando. Ele vem nos buscar. Ele vem buscar um povo segundo o seu coração. Um povo que deixou o mundo, que largou tudo para servir a Ele. Se você também quiser ser feliz como somos,
e descobrir do que eu estou falando, junte-se a nós. Eu não sou de igreja A ou B, nem de religião A ou B. Eu congrego sim, eu vou à igreja, mas o meu foco é Jesus. A minha igreja é Jesus, minha placa é Jesus, minha religião se chama Jesus Cristo. É nele que eu confio, é por ele que eu vivo, é a ele que eu sirvo e amo de todo o meu coração. Eu te convido a servir a esse Deus que é tão grandioso, que é tão maravilhoso e que pode fazer por você aquilo que ninguém jamais será capaz de fazer. E isso ele deu prova disso quando ele veio a este mundo e morreu por amor a mim e a você naquela cruz, e que até hoje ele continua a estar de braços abertos a nos chamar. Resta saber quem aceitará o seu abraço. Então está aí. É isso que eu penso sobre imagem. Esta é a razão que eu dou da minha fé. Uma fé que eu tenho orgulho de defender. Porque o meu maior orgulho não é dizer que faço parte de uma religião ou de uma placa de igreja, como muitos que só abrem a boca para falar na placa da igreja. O meu orgulho é dizer que eu sirvo a Jesus. O meu orgulho é dizer que eu amo Jesus. Ele que é a minha igreja. Ele que é a minha religião. Ele que é a minha vida. Ele é tudo para mim. Que a paz do Senhor esteja com você. Que o Senhor te cure, te liberte, te salve. Abra o teu entendimento para a verdade. Em nome de Jesus, amém.